Shalom a todos, a paz esteja contigo. Aqui é Neemias Gomes, esse é o canal Verdade Revelada, 10 anos desmistificando os enganos do sistema e trazendo para você a verdade do Criador. Esse é um tema que parece surreal, mas com tanta bizarrice acontecendo, é desfile de múmias do Egito, é para estourar aí um conflito mundial e tantas outras coisas aí que não podem nem sequer ser citadas com o risco desse canal desaparecer de vez. Agora, o Vaticano descobriram, né, que cavou um túnel para exumar o DNA do rei Davi e trazer o Messias de volta. Quando eu li essa matéria, há uns dias atrás, eu disse assim, não vou falar sobre isso, o pessoal vai dizer que é muito mirabolante e que o canal é isso e aquilo, aí eu me refreei. Mas agora, depois que eles estavam ungindo e coroando lá um novo rei em Israel, aí eu digo, agora tudo é possível. O que acontece, queridos? Esse é o rabino Daniel Assor, do Instituto Yanar. Tem uma teoria bizarra sobre o propósito do túnel lá em Jerusalém. Segundo ele, o Vaticano, né, há uma conspiração sinistra por trás da construção ilegal de uma passagem sob uma igreja em Jerusalém, enquanto grupos exigem ação legal contra o túnel. Vocês sabem que o Vaticano ele é conhecido por estar construído totalmente sobre túneis. Isso é uma coisa espantosa, porque isso remonta à antiguidade, quando haviam conexões obscuras com os Nephilim que lá reinaram, né? Nos pontificados papais, quando fizeram atrocidades. E eles tinham ali debaixo, e ainda tem até hoje, né, muitos túneis. E não seria diferente em Jerusalém, onde eles têm igrejas, ok? Então vamos ver aqui o que ele está trazendo. O Vaticano está cavando um túnel secreto em Jerusalém para exumar o DNA do rei Davi e ressuscitar o Messias, afirmou o rabino. Então, por que eu não me surpreendo com uma coisa dessas? Que pode ser, sim, uma realidade, pode também não ser, mas nós devemos considerar as possibilidades. Porque outro dia eu trouxe nesse canal, na minha série sobre a semente da serpente, etc., um material em que Hillary Clinton estava pedindo informações sobre o DNA do Nephilim, né, do corpo do Nephilim que tinha sido capturado no Iraque. Então, se o Pentágono, né, a inteligência americana tem um projeto desses, imagina as outras agências de inteligência como a do Vaticano, dos jesuítas, como eles não podem também estar mexendo com uma loucura dessa. Aqui diz, o movimento Regavim, um grupo dedicado à proteção dos recursos nacionais de Israel, entrou com uma petição contra o município de Jerusalém na semana passada, exigindo que eles tomassem medidas contra o túnel. Alega-se que há uma passagem de aproximadamente 600 metros de comprimento e 1,5 metro de largura sob ou debaixo da Igreja da Dormição, no Monte Sião, na qual a construção foi concluída há cerca de 12 anos. Regavim alega que as autoridades católicas construíram o túnel do edifício principal da Abadia da Dormição até as residências do clero no edifício Beit Yosef. O grupo também diz que a passagem foi construída sem permissão e pode ter danificado artefatos arqueológicos durante o processo de escavação não supervisionado. Mas um líder espiritual está convencido de que o propósito do túnel é mais sinistro do que o simples transporte. O rabino Daniel Assor, do Instituto Yanar, afirma que o túnel foi escavado para permitir que os membros da Igreja da Dormição exumassem os restos mortais do rei Davi, o rei de Israel, que matou o gigante Golias, que acredita-se ter sido enterrado no Monte Sião. Assor também alegou que a igreja está agindo sob instruções do Vaticano, que ele diz ter um plano para coletar amostras de DNA dos ossos do rei Davi. O Vaticano então usará seu DNA para clonar um ser humano inteiramente novo, que eles tentarão fazer com que o mundo acredite ser o Messias que voltou. Uma das principais diferenças entre o catolicismo e o judaísmo é a crença
na vinda do Messias. Então você já sabe a história. Os católicos acreditam, né? Os cristãos em geral acreditam que Jesus Cristo, ou Yahushua, né, como nós conhecemos em hebraico, era realmente o Filho do Altíssimo, era o Messias que vai voltar pela segunda vez, né? Já o judaísmo, na sua maioria, eu digo porque existe um grupo que aceitou esse Messias que nós partilhamos também, né? Mas a sua maioria acreditam que o Messias ainda vem pela primeira vez. A Autoridade de Antiguidades de Israel, de sigla em inglês IAA, negou que por muito tempo a passagem sobre a Igreja da Dormição sequer exista. Mas o município de Jerusalém recentemente cedeu à pressão e confirmou que há um túnel antigo na igreja ou na área subterrânea. A documentação oficial revelou que o túnel de 150 metros de comprimento consiste em várias salas subterrâneas contendo artefatos antigos. Apesar dessas constatações, o município ainda não cobrou da igreja os impostos territoriais municipais pelo túnel ilegal. Bom, queridos, eu quero mostrar uma coisa muito importante para vocês, que é a carta Illuminati para o Anticristo. E a carta Illuminati para o Anticristo, né, o jogo Illuminati, Nova Ordem Mundial, do ano de 1995, ele traz a seguinte gravura para ilustrar o Anticristo. Você vê um homem barbudo com uma coroa e a inscrição 666. A primeira vez que eu vi essa carta, alguns anos atrás, eu pensei, parece muito com o rei Davi, os traços, né, as características do rei Davi. Poderia também remontar a Salomão, sim, mas eu acredito que Davi foi o rei mais proeminente, né, na cultura hebraica, e que eles vão tentar fazer alguma jogada com a personagem, né, com a figura de Davi. E nessa carta diz o seguinte, é isso que é curioso. Quando o anticristo entra no jogo, todos os grupos da igreja devem eliminar todas as suas fichas de ação e colocá-los no anticristo. Então, o que os ocultistas, né, que quem fez esse jogo com certeza é um ocultista, um Illuminati. O que eles acreditam? Que o anticristo vai substituir todas as religiões, porque ele vai ser um sumo sacerdote de todas elas. Por isso que eles dizem que na carta tem que eliminar todas as fichas das igrejas. Ele pode salvar suas ações. Cada turno obtém uma ação para cada grupo que controla. Se, né, ele não controla grupos, não recebe fichas. Qualquer grupo de igreja tem mais 10 para destruí-lo, mas nenhum grupo da igreja pode realizar ou participar em qualquer ataque para controlá-lo. Somente é segredo se não controlar nenhum grupo. Ele dá mais 4 em qualquer desastre ou assassinato. Então o que acontece? As igrejas não vão controlá-lo, ele vai controlá-las, é o que diz o jogo. E quando eu vi essa matéria do Rabino denunciando essa movimentação do Vaticano nos túneis, né, ali entre o Monte Sião, onde está o corpo do rei Davi, os ossos pelo menos, né, e lá essa igreja da dormição, aí eu percebi, eles podem estar sim tramando alguma coisa. A relevância disso tudo na profecia, queridos, é a seguinte: virão muitos falsos cristos, muitos. Existe um Messias judeu, né, do sionismo, que será levantado. No Oriente ele é chamado de Dajjal pelo povo muçulmano, já expliquei isso para vocês milhões de vezes. É um impostor que será destruído pelo Messias, digamos assim, dos muçulmanos. Existe um Messias cristão também. Mas esse Messias cristão vai enganar, se possível, os próprios eleitos, afirmando seu próprio verdadeiro Messias, que veio há 2000 anos atrás. Mas ele vai apresentar ao mundo um novo líder mundial. E esse sim, será o anti-Messias do Apocalipse. Você, sabendo a verdade, sabendo de tudo isso, consegue interpretar corretamente os alertas que o nosso Messias nos deu em Mateus 24. Acautelai-vos para que
ninguém vos engane. Nem o Vaticano, nem o islamismo, nem o cristianismo apostatado, evangélico, nenhum desses do sistema religioso. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Queridos, vamos compartilhar esse alerta. Curta o vídeo. Até um próximo.